Hoje, vamos nos aprofundar nos aspectos fundamentais dessa extraordinária criação da evolução, examinando sua evolução, estilo de vida, métodos de caça e, por fim, como seus restos foram descobertos quase 100 milhões de anos após sua extinção pelos paleontólogos contemporâneos. Acomode-se e relaxe enquanto viajamos de volta à era dos dinossauros para conhecer o giganotossauro, um dos maiores predadores que já habitaram a Terra. O giganotossauro, cujo nome significa lagarto gigante do sul em grego, foi um gênero de dinossauro terópode que habitou a região atualmente conhecida como Argentina durante o período Cretáceo, especificamente no estágio cenomaniano, há aproximadamente 99,6 a 97 milhões de anos. Seus fósseis foram descobertos pela primeira vez em 1993 na Formação Candeleros, na Patagônia, e descritos em 1995 como Giganotosaurus carolini, em homenagem ao paleontólogo amador Rubén de Caroline, que fez a descoberta. Este dinossauro é reconhecido como um dos maiores carnívoros terrestres já encontrados. No entanto, determinar seu tamanho exato tem sido um desafio devido à incompletude dos fósseis disponíveis. Estimativas para o espécime mais completo, do holótipo MUCPVCH1, sugerem um comprimento entre 12 e 13 metros, podendo ter 12,5 a 12,8 metros, 3,6 metros de altura, com um crânio variando de 1,53 a 1,80 metros de comprimento e um peso que pode ter alcançado entre 7,5 e 9 toneladas. Um osso dentário de um indivíduo possivelmente maior e mais robusto, chamado MMCHPV95, foi usado para extrapolar um comprimento de até 13,2 a 13,6 metros, 3,6 metros de altura e um peso de 8 a 10 toneladas. Em 1997, Coria estimou que o giganotossauro tinha entre 13,7 e 14,3 metros de comprimento e pesava entre 8 e 10 toneladas com base em novos materiais. Sereno, por outro lado, observou que seria difícil determinar uma faixa de tamanho precisa com poucos espécimes incompletos. Ambos os paleontólogos concordaram que aspectos como adaptações e relações eram mais importantes do que a disputa sobre o tamanho. Há várias estimativas para esse predador enorme, sendo a maior delas 15% maior que o holótipo, ou seja, podia ter sido um gigante de 14,72 metros de comprimento, 4,20 metros de altura e pesar de 10 a 11 toneladas. Com a maior estimativa para esse fragmento, ele podia ter quase 15 metros de comprimento, sendo significativamente maior que o anterior. A menor estimativa é de 13 metros, pois há a possibilidade de ser um indivíduo de tamanho semelhante, mas com uma mandíbula mais robusta. Indivíduos da mesma espécie podem apresentar variações de tamanho e proporções. Para conhecer melhor esse gigante, são necessários mais espécimes. A estimativa mais indicada para esse espécime fragmentado é de 13 metros e 60 centímetros de comprimento, mas isso pode mudar conforme novas descobertas forem feitas. Alguns cientistas acreditam que o Giganotosaurus poderia ter sido maior que o Tiranossauro, tradicionalmente considerado o maior terópode, enquanto outros argumentam que ambos tinham tamanhos similares, com algumas estimativas para o Giganotosaurus sendo possivelmente exageradas. O Giganotosaurus poderia ter sido mais alto e longo que o T-Rex, mas não o supera em peso. Temos mais espécimes de Tiranossauros, enquanto temos um espécime de Giganotosaurus e outro bem fragmentado. O crânio do Giganotosaurus era baixo e apresentava ossos nasais rugosos, além de uma crista no osso lacrimal, localizada na frente do olho. A parte frontal do maxilar inferior era achatada e tinha uma projeção para baixo, formando um queixo. Seus dentes eram comprimidos lateralmente e possuíam serrilhas afiadas. O pescoço era robusto e a cintura peitoral relativamente pequena em proporção ao resto do corpo. Classificado na família Carcharodontosauridae, o Giganotosaurus é um dos membros mais proeminentes desse grupo, que inclui outros gigantes terópodes como o Mapusaurus e o Carcharodontosaurus. Acredita-se que o Giganotosaurus era homeotérmico, com um metabolismo que se situava entre o de mamíferos e répteis, permitindo um crescimento rápido. Possuía mandíbulas poderosas capazes de fechar rapidamente, facilitando a captura e derrubada de suas presas. O queixo provavelmente ajudava a resistir ao estresse causado pelas mordidas intensas durante a caça. Como predador de topo em seu ecossistema, o Giganotosaurus teria caçado principalmente saurópodes juvenis, sendo um dos principais carnívoros
de seu ambiente na época. Esta combinação de características físicas e comportamentais destacam os giganotossauros como um dos mais formidáveis predadores que já vagaram pela Terra. O giganotossauro foi batizado em homenagem a Ruben Carolini, um entusiasta de fósseis que descobriu os primeiros restos deste dinossauro em 1995, perto do rio Limay, na Patagônia, Argentina. A descoberta foi publicada por Rodolfo Coria e Leonardo Salgado na revista Nature no mesmo ano. Os terópodes, grupo ao qual o giganotossauro pertence, são conhecidos por incluir os maiores predadores terrestres da era mesozoica. O interesse por esses gigantes começou com a descoberta do megalossauro em 1824 e foi ampliado em 1905 com o tiranossauro, que por 90 anos foi considerado o maior terópode. No entanto, na década de 1990, novas descobertas na África e América do Sul reacenderam o debate sobre qual era o maior predador. Na descrição original, Coria e Salgado sugeriram que o giganotossauro poderia ser o maior dinossauro terópode do hemisfério sul e talvez do mundo. Eles observaram que, embora fosse difícil comparar diretamente com o tiranossauro devido ao estado desarticulado dos ossos do giganotossauro, o fêmur deste dinossauro, medindo cerca de 1,43 metros, era 5 centímetros mais longo que o de Sui, o maior espécime de tiranossauro conhecido, e que os ossos do giganotossauro pareciam ser mais robustos. Eles estimaram o comprimento total do animal em 12,5 metros e um peso entre 6 a 8 toneladas. Em 1998, Jorge Ocalvo e Coria atribuíram um osso dentário parcial, contendo alguns dentes, ao giganotossauro. Este osso, encontrado em 1987, era 8% maior que o do holótipo, sugerindo que o crânio do espécime maior poderia ter até 1,95 metros de comprimento, o maior de qualquer terópode conhecido. Em 1999, Calvo atribuiu um dente incompleto ao giganotossauro, encontrado perto do lago Ezequiel Ramos Mexia em 1987, sendo o primeiro fóssil conhecido do gênero. Ele também sugeriu que algumas pegadas de terópodes poderiam pertencer ao giganotossauro, com base em seu grande tamanho. Estas descobertas destacam a complexidade e o fascínio que cercam os maiores predadores do período Cretáceo, com o giganotossauro figurando como um dos gigantes mais impressionantes da Patagônia. Era um parente distante do alossauro do período Jurássico. Ele tinha um crânio enorme, uma cauda longa para equilíbrio extra, que ajudava a sustentar sua cabeça grande, braços relativamente longos e fortes com 3 dedos com garras, e pernas traseiras poderosas com 3 garras afiadas nos dedos dos pés. A maioria das pessoas especula que, considerando o comprimento e a musculatura de suas pernas, o giganotossauro poderia correr até 30 km por hora. Ele possuía mais de 76 dentes em forma de lâmina, medindo 20 centímetros, projetados para cortar e fazer sangrar suas presas. Em 2005, François Terrier estimou que a força de mordida do giganotossauro era 3 vezes menor que a do tiranossauro e que as mandíbulas inferiores foram otimizadas para infligir feridas sangrentas. A ponta da mandíbula foi reforçada para esse propósito com um queixo e alargada para lidar com presas menores. O método de caça dos giganotossauros consistia em cortar a carne de suas presas e deixá-las sangrar até a morte. Um método brutal, porém eficaz. Fósseis de titanossauros, pertencentes ao Andesaurus e ao Limaesaurus, foram encontrados próximos aos restos dos giganotossauros, levando à especulação de que estes carnívoros poderiam ter caçado herbívoros gigantes. O Giganotosaurus provavelmente era o predador de topo em seu ecossistema, dominando a cadeia alimentar. Ele coexistiu com diversos dinossauros herbívoros, como o Saurópode titanossaurídeo Andesaurus e os Saurópodes rebaquisaurídeos Limaesaurus e Nopsaspondylus. Entre outros terópodes na região estavam o Abelisaurídeo Ecrishinatosaurus, o Dromeosaurídeo Buitreraptor e o Alvarezsaurídeo Alnachetre. O ecossistema também incluía uma ampla gama de répteis, como o Crocodiliforme Araripesuchus, esfenodontes, cobras e a tartaruga Prochelidella. Além disso, vertebrados como mamíferos cladoterianos, um sapo pipídeo e peixes ceratodontiformes estavam presentes. Evidências de pegadas também sugerem a presença de grandes ornitópodes e pterossauros. Essa rica biodiversidade
curiosidade destaca o ambiente complexo e dinâmico em que o Giganotosaurus prosperou. Acredita-se que o Giganotosaurus caçava em bandos, por sua semelhança com o Mapusaurus. Vários esqueletos de Mapusaurus roseae foram encontrados em um leito ósseo composto por vários indivíduos em diferentes estágios de crescimento. Um Giganotosaurus adulto típico supera o Tyrannosaurus em tamanho. Em um artigo da National Geographic de 2006, Correa sugeriu que o leito de ossos encontrado provavelmente resultou de um evento catastrófico. Ele observou que a predominância de indivíduos de tamanho médio, com poucos jovens ou idosos, é uma característica comum em animais que formam grupos sociais. Com base nisso, Correa propôs que grandes terópodes como o Giganotossauro poderiam ter caçado em bandos, o que teria sido vantajoso para capturar os enormes saurópodes de sua época. Para concluir, o Giganotossauro é uma figura impressionante da era dos dinossauros, refletindo a diversidade e a complexidade dos predadores do Cretáceo. Sua possível estratégia de caça em grupo, sugerida pelos fósseis encontrados, ilustra a adaptabilidade e a inteligência desses gigantes pré-históricos. A descoberta e o estudo contínuo do Giganotossauro não só ampliam nosso conhecimento sobre os ecossistemas antigos, mas também destacam a importância da paleontologia na compreensão da história da vida na Terra. A cada nova descoberta, revelamos mais sobre como esses magníficos predadores viveram, caçaram e dominaram seus ambientes, enriquecendo nossa compreensão do passado remoto do nosso planeta. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre paleontologia e o mundo dos dinossauros. Deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoramos ouvir a opinião de vocês. Até a próxima com mais aventuras pelo passado remoto da Terra.